Bom, gente, agora a gente traz um destaque internacional aqui no nosso 3 em 1, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl nas suas redes sociais. Sem citar nomes, chamou o show de bagunça. O Eliseu Caetano está ao vivo conosco, diretamente dos Estados Unidos. Eliseu, quero te ouvir. O Trump não gostou muito da repercussão dessa apresentação, né? Traz mais detalhes pra gente. Dime las informações, meu amigo. Titi perguntou-me se tenho muita nóbia, Cássio Zeyman. Donald Trump não gostou do clima latino, caliente, da edição de número 60 do Super Bowl, o show do intervalo da grande final do futebol americano aqui nos Estados Unidos, que aconteceu na tarde e na noite de ontem aqui nos Estados Unidos, não, viu? Muito boa tarde novamente para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o 3 em 1, queridinho das tardes aqui da Jovem Pan. Bom, Donald Trump, assim que o Super Bowl acabou, aliás, o Super Bowl foi um sucesso, mais um sucesso de audiência, a maior audiência da TV norte-americana no mundo inteiro. O espetáculo mal havia acabado e ele disparou a sua metralhadora. Afinal de contas, Donald Trump é Donald Trump em tempo integral, inclusive nos finais de semana, e como não poderia deixar de ser, botou o dedinho dele ali na ferida, meteu o bedelho, né, como dizem, e decidiu dizer o que pensa a respeito do Super Bowl. E aí ele falou que foi um show horroroso, que foi um desserviço para os americanos, que o Bad Bunny canta muito mal, que não dá para entender uma palavra do que ele diz, que ele dança de uma maneira que não deveria, porque crianças assistem ao Super Bowl. Fez um texto até longo para quem nos acompanha através de vídeo, né, na plataforma, no Panflix, na TV, na internet. Consegue ver aí a arte que fizemos do post de Donald Trump descendo a lenha em Bad Bunny no show do Super Bowl e, claro, sobrou até para a produção do evento. Ele disse, olha, sugiro que vocês, inclusive, revejam aí a lista de convidados de vocês, porque não faz nada bem para a América esse tipo de show num intervalo mais disputado da televisão no país, né? No dia de maior audiência na TV aqui no país e tal. E aí, hoje não se fala de outra coisa, nem aqui nos Estados Unidos e também em outros países do mundo, principalmente nos países que estão aqui no continente americano, da América Latina, porque o show do Bad Bunny foi marcado por muito simbolismo. Primeiro, porque ele foi o primeiro artista espanhol solo a se apresentar no show do intervalo. Segundo, porque ele fez toda a apresentação dele em espanhol, do início ao fim, ou seja, um show para americano ver, mas falando a língua nativa dele. E não satisfeito, ele levou os povos de todas as falanges daqui do continente, inclusive bandeira do nosso Brasil estava lá. Fez uma festa de rua, dançou, cantou os seus maiores sucessos e a audiência, obviamente, correspondeu. Na internet também, Cássio, é o assunto do dia, todo mundo tentando entender os significados, a simbologia do show dele e, claro, tentando entender por que Donald Trump foi lá, né, falar sobre o assunto, porque poderia ter falado bem e tudo mais, mas não o fez. De lá para cá, Donald Trump não se posicionou mais, nem Bad Bunny. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, é importante a gente entender, né, o peso, né, desse artista. Ele é, querendo ou não, o artista mais ouvido, foi o mais ouvido de 2025, o mais premiado. Por isso que ele foi escolhido também para fazer esse show dentro do Super Bowl, que é um dos maiores eventos, que tem o espaço no intervalo, que milhares de marcas divulgam. Tem, inclusive, um peso muito grande, onde milhões de americanos assistem. E esse protesto que ele faz com essas canções, como Eliseu trouxe, cantando apenas espanhol num palco norte-americano, não deixa de ser um recado importante contra a política imigratória em relação também a Donald Trump. Gani, a gente tem 2 minutinhos ainda para comentar esse assunto. Eu queria te ouvir. Foi um show repleto, recheado de recados, mas Donald Trump parece que acusou o golpe. Vai lá e responde e traz mais palco ainda para essa discussão. Exatamente, né? Bom, primeiro, eu não gosto de artista politizando. Acho que não é o momento para você politizar, para você lacrar, para passar a sua mensagem. Você quer fazer isso? Vai lá, dá uma entrevista, né? Quando você não estiver cantando, aí você coloca a sua opinião política, você tem todo o direito. Agora, no show não. Eu sou professor, quando eu dou aula, eu tomo o máximo de cuidado para dar aula, para passar a matéria e não evito, não faço de jeito nenhum politizar. Então,
não é o espaço adequado. Agora, dado que ele politizou, eu acho que a reação do Donald Trump não foi das melhores. Por quê? Porque ele deu palco, deu mais palco ainda para o Bad Bunny, que eu nem sabia quem era, né? Minha ignorância aqui musical, não sabia quem era esse Bad Bunny. Agora eu fiquei curioso também para saber o que ele falou. Ele acabou dando mais palco para o tal do Bad Bunny. Mas isso mostra, né, como também, de certa maneira, a esquerda ainda domina o show business, é muito forte, mas o Trump acabou mordendo a isca. Ô, Alan Gani, sabe quando você está dirigindo o seu carro, aquela nave aqui pela Avenida Paulista, e começa a tocar uma música na rádio aqui na Jovem Pan, com certeza Bad Bunny já tocou no seu carro, você nem sabe. Então não sabia que era o Bad Bunny, pois é. E eu ouço a Jovem Pan, mas o meu carro não é uma nave. Mas eu ouço a Jovem Pan, principalmente a Classic Pan. Ó, estão me falando aqui nos bastidores, é nave sim, o negócio é tudo computadorizado, é de outra geração, é loucura. Inclusive param na rua, pedem autógrafo pro Gani, enfim, é loucura. Mas com certeza é um artista que ganhou uma relevância muito grande nos últimos anos. Ele fazia muito feats, né? Aquelas músicas ao lado de artistas norte-americanos, trazia junto o hip hop, né? Trazia o rap aqui, né? Latino, todo o swing, o gingado. Isso acabou encantando muito os norte-americanos, mas em forma de protesto, ele resolveu fazer a nova turnê em vários países da América Latina, menos nos Estados Unidos. Porque o recado qual é o seguinte, se você é americano e quer me assistir, que saia dos Estados Unidos, vai vir em outro lugar, já que não somos tão bem-vindos assim. Então ele trouxe recados fortes, não só para Donald Trump, mas também para todo o eleitor norte-americano que acaba apoiando essa política. Bom, gente, 5 horas em ponto, para você que é da rádio, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso querido 3 em 1, eu sou o Cássio Zeyman e te faço companhia na próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. Zé Maria Trindade, Vitor Ontum, eu quero ouvir vocês também em relação a essa polêmica envolvendo ao show, né, do Super Bowl lá nos Estados Unidos e também, é claro, o posicionamento desse artista Bad Bunny, que tem um poder de penetração, de filtração em diferentes gerações, em outras classes, não só nos Estados Unidos, mas também é um artista mundialmente conhecido, levou agora no último Grammy os principais prêmios, melhor artista, melhor canção, melhor álbum, melhor turnê, enfim, colecionando aí, além de muitos prêmios, muitas polêmicas. Vitor, eu quero te ouvir porque você acredita que este episódio e até mesmo pela reação negativa feita por Trump, isso pode trazer alguma pressão interna em relação a essa política anti-imigração adotada pelo Donald Trump? A questão latina nos Estados Unidos está se tornando cada vez mais interessante, né? A gente não pode se enganar nem por um segundo. Os Estados Unidos é o segundo país com mais falantes de espanhol no mundo, tá? Ele só perde para o México. Então, as dimensões da hispanicidade dentro das fronteiras americanas é muito grande, é muito antiga, né? Os Estados Unidos fazem aquele processo de expansão oeste e leste, e nesse processo acaba engolindo grande parte do território mexicano. Notavelmente, era um território muito pouco povoado à época e as ondas de latinos, né, o povoamento de latinos nessa região dos Estados Unidos se deu depois. E eu destacaria, se deu em boa parte também no governo do Joe Biden. Então, naquele tempo, né, durante a pandemia, estima-se que entre 10 a 20 milhões de imigrantes ilegais atravessaram as fronteiras dos Estados Unidos, sendo a grande parte deles imigrantes hispânicos. O governo do Trump está fazendo uma contenção muito direta, né? Muito, às vezes até exagerada, né? As imagens são sempre de sofrimento, né? Famílias separadas, a criança, né? Mesmo que apareceu no show do Bad Bunny, essas coisas acabam constrangendo a todos nós. Mas acho que vale a pena entender uma dimensão maior, né? Os Estados Unidos passou por uma crise muito grande de imigração durante a pandemia e agora está caminhando, né? Para tentar regularizar o seu contexto interno. O que eu acho que pode ter tornado o caso especialmente doloroso para o Trump é que nós estamos para comemorar os 250 anos de independência dos Estados Unidos, né? Então, está sendo preparada uma grande cerimônia que celebre os valores americanos, a declaração de independência, os pais fundadores, a religião civil dos Estados Unidos. Isso está sendo preparado com muito carinho pela administração. E no momento do esporte nacional, né, o momento onde todas as televisões nos Estados Unidos estão paradas olhando com todo cuidado, o show foi executado integralmente em espanhol. É muito complicado, são questões culturais internas do país que tem algum nuance, né, mas eu consigo enxergar a frustração do Trump com o que aconteceu. O problema é que ele sempre vai com força total, né? Às vezes ele consegue até ser engraçado, mas geralmente parece um elefante numa loja de cristais. Inclusive, Donald Trump, pelo menos segundo, né, os norte-americanos, passa por um momento mais sensível, né, do seu governo desde que ele assumiu a Casa Branca em janeiro do ano passado.